Uma das grandes características do livro de Jonas, que também é uma das suas curiosidades, é o fato de que, apesar deste livro ser extremamente curto, ou seja, ele só tem 4 capítulos, então é um livro que você conclui a leitura em uma sentada apenas. O livro de Jonas, ele apresenta vários personagens, elementos e cenários, tudo isso de forma muito intensa, nesse pequeno espaço de tempo que acontece na sua narrativa. E essa intensidade de informações, ela apresenta uma finalidade. E a nossa observação, a nossa preocupação enquanto leitores do livro de Jonas é sabermos qual é de fato a sua finalidade, ou seja, para que foi escrito o livro de Jonas, qual a finalidade deste livro. E não há outra resposta, irmãos, a não ser que o livro de Jonas ele foi escrito para apresentar a soberania de um Deus que é Senhor sobre toda a história. Em resumo, o livro de Jonas fala sobre uma das doutrinas mais caras da fé reformada, que é a nossa fé. A soberania de Deus, que é Senhor, como disse Abraham Kuyper, sobre todas as esferas do universo, não há nada que Cristo não possa dizer, é meu. Ele é Senhor e essa soberania está claramente estabelecida no livro de Jonas. Então, eu queria muito chamar a sua atenção para que você entendesse que o livro de Jonas não é uma narrativa que apresenta os outros elementos como o destaque principal. Apesar de o livro falar sobre uma grande cidade, um grande peixe, uma grande tempestade, o que ele de fato quer nos apresentar é um grande Deus que ama incondicionalmente pessoas, e por amar essas pessoas, ele envia o seu profeta para essa. Sei que, assim como eu, a maioria de vocês aqui, desde muito cedo, desde criança, desde a escolinha, desde a escola bíblica de férias, quando nós ouvimos falar em Jonas, a primeira coisa que vem à nossa mente que é a baleia, ou o grande peixe, como você queira chamar. Só que preste bem atenção, irmãos, o texto ele não dá destaque ao grande peixe. Nós vamos perceber que, principalmente domingo que vem, que o peixe no livro de Jonas é só um detalhe. A nossa curiosidade pedagógica é que acaba dando a esse elemento um tamanho maior do que ele não tem no texto bíblico. Mas, em resumo, o que nós podemos aprender com relação ao livro de Jonas é que a narrativa toda aponta para Deus. Veja, irmãos, Deus é citado 36 vezes no livro de Jonas. É um livro que está lotado de Deus, repleto de Deus em toda parte. Tanto que o livro se inicia com Deus falando com o profeta, e o último versículo, capítulo 4, também é Deus falando com o profeta, lhe fazendo uma pergunta um tanto quanto retórica sobre o seu amor à planta e o seu desprezo às pessoas de Nínive. Ou seja, do começo ao fim, nós temos Deus falando, Deus aparecendo, Deus sendo soberano, como de fato Ele é. Agora, veja que interessante, irmãos. Embora Jonas ele esteja na categoria dos profetas menores, né? E pastor, que é profeta maior, profeta menor? Profeta maior porque eles eram mais altos? Não, não é isso, tá, irmãos? Eles são chamados de profetas maiores porque eles foram os profetas que mais profetizaram acerca do Messias, acerca de Jesus, enquanto os menores em uma quantidade, obviamente, um pouco menor. Mas veja, Jonas se diferencia dos profetas menores por uma razão bem específica. Jonas é um livro que uma grande narrativa é construída e não há nenhum pronunciamento profético para Israel, mas a chamada de Jonas é totalmente diferente. Jonas não profetiza como os outros para Israel, para o reino sul, o reino de Judá. Jonas vai ser chamado para profetizar, para pregar em uma outra cidade de um outro povo que não o povo de Israel, que é justamente a cidade de Nínive. Então a missão de Jonas ela é transcultural, e isso aponta para a nossa missão, porque Deus chamou-nos para os confins da terra. Então Jonas ele é um profeta à parte, digamos assim. A sua missão era uma missão totalmente diferente. Agora preste bem atenção, Jonas é chamado por Deus a pregar na cidade de Nínive. E você vai perceber que Nínive foi uma cidade fundada pelo neto de Noé, chamado Nimrod, aquele mesmo do episódio da Torre de Babel. É interessante que Jonas é o único livro da Bíblia que termina com uma interrogação. Fica no ar a pergunta assim, será que Jonas entendeu o que Deus queria falar com ele? Será que Jonas entendeu a retórica divina a despeito do seu amor na sua pedagogia prática para com as pessoas de Nínive? Agora, olha que interessante, irmãos. É exatamente nessa pergunta que se estabelece
paralelo estreito entre a história de Jonas e a história do filho pródigo, lá de Lucas 15. E é sobre isso que Timothy Keller ele fala neste livro, O Profeta Pródigo. Timothy Keller vai falar aqui sobre um estreito paralelo entre a história de Jonas e a história do filho pródigo. E olha que interessante, tal como o filho pródigo, Jonas fugiu do seu pai. Você vai perceber também que na segunda metade do livro, Jonas ele é uma espécie de irmão mais velho que obedece ao pai, mas que censura o pai por ser gracioso com pecadores arrependidos. E por fim, assim como a parábola do filho pródigo termina com a pergunta do pai ao filho farisaico, o livro de Jonas termina com uma pergunta de Deus ao profeta farisaico. Então é essa relação estreita que Timothy Keller trabalha aqui nesse livro, e como você sabe, Timothy Keller é meu tio, para quem não sabe, está sabendo agora, né? E eu vou falar muito aqui sobre algumas informações que esse autor trabalha neste livro. Veja, irmãos, o livro de Jonas, ele é apaixonante, irmão Igor, e eu recomendo que você leia ele ainda hoje. Dá para ler rapidinho, porque o livro de Jonas, sobretudo, ele é muito atual. Nós encontramos aqui informações e assuntos mais diversos. Nós percebemos aqui que o livro de Jonas possui muitos elementos, cenários, personagens, mas o autor, aquele que é exaltado, aquele que é narrado como tendo a soberania, é o nosso Deus. Mas o livro de Jonas fala sobre muitas coisas, como nacionalismo, política internacional, ideologia, extremismo, vingança, ódio, graça e, sobretudo, misericórdia. Um Deus que se compadece de pessoas. Esse é o caráter do nosso Deus, irmãos. Ele continua se compadecendo em amor por pessoas como eu e pessoas como você. Tudo isso que eu falei foi introdução para que a gente possa entrar de fato agora no capítulo 1 do livro de Jonas. A primeira informação do versículo 1, ela é muito interessante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Veja, irmãos, essa expressão, a palavra do Senhor, era muito utilizada pelos profetas. Era essa uma didática muito pertinente e presente da parte de Deus para com seus profetas, tanto que esse termo, a palavra do Senhor, veio, ela aparece 7 dos 12 profetas menores. E o texto identifica Jonas como filho de Amitai. É a expressão hebraica Yonan ben Amitai. A palavra Jonas, ou o nome Jonas, significa pomba. Amitai, que é o seu pai, é uma variante de Emet, que significa verdade. Veja, Jonas, a pomba da verdade. A ironia dramática do texto é mostrar que Jonas, sendo a pomba da verdade, paradoxalmente voou para muito distante da verdade que é o nosso Deus. E o livro de Jonas, ele é cheio dessas ironias dramáticas, dessas tensões que mostram um profeta em crise por não entender o mistério da misericórdia de Deus. Agora veja a informação que aparece no versículo 2. Deus olha para o profeta e diz: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Talvez, irmãos, esse aqui seja o versículo que melhor trabalhe a ideia do nosso tema: Jonas, o profeta, a missão e a cidade. Porque aqui nós temos uma série de informações que vão mostrar esses elementos de forma em simbiose. Porque, olha só, o texto vai dizer que aqui nós temos Deus, que é o Senhor da missão, expressando uma ordem ao seu profeta, e a ordem aponta para a missão de Jonas: vá depressa, denotando uma característica urgente na missão de Deus. E nós entendemos isso, a missão de Deus, ela é urgente. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Deus olha para Jonas e fala: vá com pressa à grande cidade. E essa grande cidade é exatamente o alvo da missão de Deus. A cidade é este alvo, e o meio pelo qual Jonas deve exercer essa missão é a pregação, porque Deus disse: vá e pregue contra ela. Aqui, irmãos, nós temos uma série de informações que vão trazer à nossa memória exatamente o que Deus está falando para Jonas de maneira muito clara. Nós temos Deus, que é o Senhor da missão. Nós temos Jonas, que é o instrumento da missão. Nós temos a cidade, que é o alvo da missão. E nós temos a pregação de Jonas, que é o instrumento da missão.
E eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou te falar agora. A gente tem entendido missão ao longo dos anos como algo que alcança os povoados, os interiores, os desertos dos outros continentes. E sim, tudo isso é missão. Porém, essa expressão do texto, ela não me deixa em paz, porque Deus fala para Jonas, vá e pregue. Pregue aonde? Na grande cidade. A missão de Jonas era apresentar em um contexto urbano, um contexto de muitas pessoas, a mensagem da salvação. E a nossa missão não é diferente, irmãos. A nossa missão é nos misturarmos com a cidade, apresentando a ela o evangelho da salvação. E se você pegar a palavra cidade e o seu conceito biblicamente, ela é muito interessante. Tem uma matéria na teologia que eu gosto muito, que é a teologia bíblica. E como é que trabalha a teologia bíblica? Ela pega conceitos que vão se desenvolvendo na grande narrativa bíblica ao longo da sua progressão. E, por exemplo, o que você vê em Gênesis, ele certamente vai ser trabalhado durante toda a Bíblia até a sua consumação. Nada na Bíblia está solto de forma aleatória. Existem conceitos que são trabalhados de forma progressiva. Por exemplo, um deles é o conceito de cidade. Deus colocou o homem no jardim. O homem peca, e o que é que ele vai fazer? Quando ele é expulso, vai fundar cidades. A Bíblia diz que o primeiro a fundar a cidade, ou a primeira cidade, foi Caim, um homem pecaminoso. Logo, a primeira aparição de cidade na Bíblia denota um governo humano ante Deus. E a partir daí, essa é a construção da ideia da cidade no contexto bíblico. Isso fica ainda mais evidente quando uma grande cidade ela é construída na lógica de se igualar a Deus. É o episódio de Babel, que mais futuramente e progressivamente vai ser apresentada na Bíblia como Babilônia, a grande cidade do pecado. Só que em contrapartida, nós temos a ideia de Jerusalém, ou Jerusalém, casa da paz. Em contrapartida à Babilônia está Jerusalém. E a Bíblia apresenta a tensão dessas duas cidades na progressão da Bíblia Sagrada. Babilônia, a cidade ante Deus, e Jerusalém, a cidade santa, que se volta para Deus. Agora olha que interessante, irmãos, se a lógica do conceito bíblico para a cidade é uma lógica anti-Deus de um governo humano, a notícia boa da graça é que na redenção de todas as coisas, o homem não volta para o jardim, mas a Bíblia diz que nós teremos novos céus, nova terra, e a consumação de todas as coisas será em uma santa cidade por nome de Nova Jerusalém. Isso muda e altera o nosso conceito sobre a cidade. A cidade ela é terrivelmente hostil, porque a lógica do seu governo ela é sempre anti-Deus. Mas assim como Deus enviou Jonas para pregar em uma cidade, nós devemos nos conscientizar da nossa missão. A missão da igreja é apresentar a redenção daquele que pode redimir todas as coisas. Nós não vamos redimir a cidade, mas nós somos um instrumento da missão de Deus, que vai redimir a cidade para a glória do seu nome, aonde todas as coisas serão consumadas nele. Então isso muda a maneira como nós olhamos para a cidade. Nós não devemos olhar para a cidade como algo a ser repelido por nós, mas que deve ser alcançado pelo nosso instrumento de redenção. Veja, irmãos, o texto é muito claro. Deus olha para Jonas e fala para ele, levanta e vai e prega contra a grande cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu até mim. E eu sei que você já deve ouvir muitos relatos sobre a maldade dos ninivitas, sim ou não? Um povo terrivelmente mau, terrivelmente perverso na sua conduta e prática, principalmente com relação ao povo em que eles subjugavam. Eu sei que você já ouviu muita coisa, mas deixe-me só relatar para você o relato de Timothy Keller com relação à maldade dos ninivitas. Olha o que ele vai dizer. Nínive era a capital do Império Assírio. A Síria era um dos impérios mais cruéis e violentos dos tempos antigos. Os reis frequentemente registravam os resultados das suas vitórias militares. De que modo? Olha o que ele vai dizer. Lá em Nínive, os reis forravam as planícies com cadáveres dos seus algozes. Incendiavam cidades, deixando elas completamente saqueadas. O imperador da Síria, Salmaneser III, ele ficou conhecido pelos seus atos horrendos de tortura,
desmembrando e decapitando seus inimigos, expondo os mesmos em painéis na sua grande cidade, a cidade de Nínive. Depois de capturar inimigos, os assírios normalmente cortavam as pernas e os braços e deixavam o outro braço para cumprimentar a vítima como escárnio. Será que eles eram maus? Mais que isso, arrancavam a cabeça e desfilavam com a mesma. Arrancavam a língua e a pele para expor nas muralhas da cidade como uma espécie de um grande varal. Assustador, não é, irmãos? E o resultado disso é que, apesar disso tudo, essa nação foi alvo da ação missionária de Deus. Deus olhou para a maldade de Nínive e disse: eu vejo graça ali e quero alcançar aquele povo. Isso alegra o meu coração, irmãos, porque Deus se importa com a violência produzida na cidade. A violência pode nos assustar, mas ela certamente não assusta o nosso Deus. Eu estava conversando com o irmão Walter, ele está até me ajudando aqui em algumas construções do livro de Jonas, e alguns dias atrás ele falando para mim sobre uma situação que aconteceu lá no bairro, no Veneza 2, de um jovem que perdeu a vida, vítima de violência e tal. Eu olhei para ele e falei assim: pois é, Walter, sabe o que é isso aí? Isso aí é a cidade. A cidade é isso, cheia de dilemas, violências, corrupções, tensões morais. Andar na cidade, irmãos, é se deparar com a maldade. Andar pelo bairro é se deparar com episódios de pessoas com o coração voltado para ações como a dos ninivitas. E sempre que você me disser: pastor, aconteceu isso e isso, eu vou dizer para você: bem-vindo, isso é a cidade. E o que mais se diz sobre isso, pastor? É o alvo da nossa missão. Ah, pastor, mas Matinha, Manuel Preto, Veneza 2 e por aí. Deus se importa com a violência que é produzida ali. Deus se importa com o nível de maldade que é produzido nesta cidade. E isso é a expressão máxima da graça de Deus, meus irmãos. Porque Deus poderia simplesmente fechar os olhos para a maldade de Nínive e deixar aquele povo morrer sob o seu mais terrível mal. Mas Ele olhou com um olhar de graça e disse: eu tenho uma missão para alcançar aquele povo. Por mais terrível que seja a cidade. Pastor, eu moro em um lugar terrível, se eu não quero nem ir lá. Eu quero, por quê? Porque Deus vai. A cidade não é fácil, né, Robson? Teve um dia que Robson e Thaís quase foram assaltados. Quase não, Robson foi, né? Deixa eu contar a história toda, porque é o seguinte, irmãos, Thaís, quando ela fazia faculdade, né? Ela ia do trabalho para a UFES, de ônibus, e ela teve somente, nesse percurso aí, 9 celulares assaltados no ônibus. 9. Sabe o que é isso aí, Thaís? É a cidade. Aí um dia ela vinha com Sara, aí Robson viu ela vindo, né? As duas e tal, aí veio andando junto. Mal sabia ele que Thaís é chama assaltante, né? Depois que ele soube disso, aí lá vem ele andando com Thaís, tal, conversando, tal, sobre a vida. De repente vem uma pessoa que nem se sabe se estava armada ou certo e anunciou o assalto. Sara e Thaís, as duas maguinhas, se desviou, foi para cá e Robson ficou assim, olhando, pensando: vou dar aqui um golpe de karatê ou não dou? Aí o cara me deu o celular, tal, levou. E o que é isso, pastor? Isso é a cidade, irmãos. A cidade possui seus dilemas. Ontem aqui, ouvindo as pessoas, nós sabemos o quanto elas possuem de dilemas, de maldades entranhadas. Mas Deus, em sua infinita graça, olhou para Nínive, e o resultado disso, irmãos, é que a graça de Deus alcança lugares difíceis. Amém, igrejinha? A graça de Deus, ela alcança lugares difíceis. Não faz sentido plantarmos igrejas, irmãos, se não for para levarmos essa mensagem em lugares aonde o poder público não chega, a igreja chega, o evangelho de Jesus chega. Agora, me permita lhe trazer mais algumas informações. Deus diz para Jonas: Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade dela subiu até mim, ou seja, eu me compadeço. Eu tenho
graça ofertada para Nínive. Só que aí, olha a informação do versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Irmãos, tem muita informação aqui nesse versículo. Veja, a informação do texto hebraico é que Jonas se levanta. Porque qual foi a informação do texto anterior? Deus falou para Jonas: Jonas, levanta e vai. Aí o texto hebraico indica que Jonas se levantou, mas aí vem a condição adversativa. Ele fala, mas, e esse mais muda tudo. Ou seja, a construção do texto, pastor Fábio, é que parece que Jonas se levanta para ir para o que Deus falou. Ele se levantou, só que aí vem o mais, e o texto fala, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Veja, ele foi para uma direção totalmente oposta da missão que Deus havia lhe outorgado. Irmãos, olha que exercício de geografia bíblica interessante. A cidade de Nínive, ela ficava a 800 quilômetros de onde Jonas estava. Eu acho que de Aracaju a 800 quilômetros vai dar daqui lá na Paraíba, talvez, né? Não, Recife é um pouco menos, 800 quilômetros dá para ir em Salvador e voltar, né? Não era tão longe assim. Nínive era uma cidade, digamos que consideravelmente longe, mas não tão longe. Só que Jonas foi para a cidade de Tarsis. E Tarsis, irmãos, ficava na Península Ibérica, na Espanha. Cerca de 3.700 quilômetros de distância. É como de Aracaju a Montevidéu, no Uruguai. Agora, sabe o que é mais interessante? É que Tarsis, essa Tarsis aqui, ela ficava na Península Ibérica, ou seja, na Espanha. Se você pegar o mapa, Israel está lá na região do Crescente Fértil, ali no Oriente, a Espanha na Europa. A Espanha, naquele tempo, era o último país da Europa. Não tinha América, quer dizer, tinha, mas não havia sido descoberta ainda. Então, do que se conhecia até então, a Espanha era o último lugar do mundo. E era assim que as pessoas conheciam a Espanha e a Península Ibérica. O último lugar do mundo, ou o fim do mundo. Para onde Jonas foi, irmãos, para fugir da missão? Tudo isso para fugir da missão que Deus havia lhe outorgado. Timóteo Keller oferece aqui uma aplicação bem interessante. Ele fala que Jonas, ele fez tudo o que Deus não chamou para fazer. Chamado para ir para o leste, ele foi para o oeste. Orientado a viajar por terra, ele foi por mar. Enviado a uma grande cidade mais próxima, ele foi para o fim do mundo. Tudo isso para fugir da missão que Deus havia lhe outorgado. Só que eu quero lhe dar algumas informações aqui. O texto vai dizer que, porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis, desceu à cidade de Jope. O que é que Jonas fez? Desceu à cidade de Jope. Um outro comentarista bíblico que eu gosto muito, o Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: a desobediência sempre leva ao declínio. Entendeu isso? Jonas desceu para Jope. Aí o Wiersbe fala, a desobediência sempre leva ao declínio. Jonas, irmãos, no texto todo, ele desce 6 vezes. Ele desce a Jope, ele desce ao navio, ele desce ao porão do navio, ele desce ao mar, desce ao ventre do grande peixe. Por quê? Porque a desobediência custa muito caro. E não há ascendência para quem desobedece. A tendência é descer. Pastor, e por que é que Jonas foge? Era medo dos ninivitas? Será que Jonas estava pensando assim, não, eles vão pegar minha pele e vão fazer de varal? Só que veja, irmãos, por vezes nós não percebemos o perigo dos caminhos perigosos, permita-me a redundância, mas por vezes nós não percebemos os perigos de caminhos perigosos. Olha a informação do texto bíblico, irmãos. Ele desce a Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Sabe o que é que Jonas não percebeu nesse caminho perigoso? É que por vezes nós vamos encontrar recursos que nós precisamos para fugir da presença de Deus. Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, irmãos. E o que é que ele encontra? Ele encontra navio e tem dinheiro para comprar a passagem e pegar o barco.
Não é estranho isso? O cara está fugindo da missão de Deus e tudo que ele precisa para fugir ele tem. Ele tem um navio, tem dinheiro para comprar passagem, para pagar e embarcar. Alguém ia dizer assim, está dando certo, Jonas. Você está no caminho correto. Por quê? Porque está dando certo. Tem navio, tem dinheiro, tem passagem, zarpa. Se manda, meu filho. Só tem um detalhe, irmãos. Às vezes, o que dá certo não é o certo. E tem coisas que a gente fala assim, não está dando certo. A pergunta não é se está dando certo. A pergunta é se é certo. Jonas pagou a passagem, pegou o navio, ele tinha todos os recursos que precisava, e um certo comentarista bíblico disse que Satanás sempre tem os seus barcos quando nós queremos fugir da missão que Deus nos ortogou. Cuidado, porque para cada proposta de adultério, você vai receber um elogio no trabalho que você nunca imaginou que receberia. Ou você acha que você é bonitão? Não é não, filho. Deixa eu falar para você aqui. Não é não. Mas quando Satanás prepara o barco do adultério, até de Cauã Raymond você é chamado, irmão. Até de Brad Pitt, alguém vai dizer, ó, que lindo. Não é não. É Satanás preparando o barco para que você pague a passagem. Então não é porque está dando certo é que é certo. Cuidado com as propostas ilegais no trabalho, sonegar, de dar um jeitinho, porque para cada proposta de fugir da missão de Deus, Satanás sempre tem um barco. Pastor, Jonas estava com medo de Nínive, ele estava fugindo da cidade. Não, irmãos, olha o que o texto fala. Em 2 vezes no versículo 3, o texto fala que Jonas fugiu da presença do Senhor. Tanto na abertura do versículo, quanto no fechamento. O começo do texto fala, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. E no final fala que Jonas também fugiu da presença do Senhor. O que é isso, pastor? É que nós temos que entender que Jonas, ele não foge da cidade. Jonas, ele foge do próprio Deus. Fugir da cidade é fugir de Deus. Fugir dos problemas da cidade é fugir da missão de Deus. Quando nós negligenciamos os dilemas que a cidade enfrenta, irmãos, pode ter certeza que nós estaremos fugindo do que Deus nos chamou para fazer. Se eu te contasse o meu roteiro só essa semana, de situações de pastor, eu estou precisando, pastor, vamos ali, pastor, me ajude, pastor, tem isso, tem aquilo. E a resposta é, nós não podemos fugir da presença do Senhor. Por quê? Porque o resultado disso é quando nós estamos fugindo dos dilemas da cidade, irmãos. Existem demandas muito urgentes. E sabe, pastor Fábio, eu estou fazendo um seminário de teologia, apesar de já ter feito, mas eu sempre quis fazer presencialmente seminário, e é uma coisa maravilhosa. Mas por outro lado é uma coisa muito besta, ou bestial, porque tem muita discussão assim boba com relação à teologia, né? Eu fico vendo jovens assim, eu estou preocupado com o futuro da igreja, porque o arminianismo, porque o beleza, é perigoso e tal. Mas e aí, a gente está fazendo o que para mudar a realidade da cidade? Qual é a nossa vivência prática de levantar as mangas e conhecer os dilemas da cidade? Quando nós fugimos desses dilemas, irmãos, nós estamos fugindo do Senhor. Ontem a gente estava aqui, falando com as pessoas, ouvindo, oferecendo bolo, café, servindo. Por quê? Porque nós entendemos que existem demandas que não podem ser para depois, elas precisam ser para hoje. Mas por favor, leia comigo o versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, ou uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Interessante, né? Que a condição adversativa de Jonas, no versículo 3, mas Jonas se levantou, mas fugiu, é apresentada também por Deus. Tipo assim, Deus falou, Jonas, levanta e vai. Não foi não? Aí Deus assim, pronto. Mas o Senhor, o que é que ele fez? Soprou um forte vento. Na maioria das traduções é uma grande tempestade. E veja, irmãos, Jonas foge de Deus. E o que é que ele encontra? Ele encontra uma grande tempestade. Só que, veja que interessante, Tim Keller, ele vai dizer aqui no seu livro, que existe uma pedagogia bem interessante. Qual foi a ordem de Deus para Jonas? Levanta e prega contra a grande cidade.
Aí Jonas foge. O que é que Deus faz? Levanta uma grande tempestade. Não é interessante isso? A missão era, vai, pregue contra a grande cidade. Só que o texto vai dizer que Jonas foge e Deus envia uma grande tempestade. O termo hebraico aqui é gadolá, que é a variação da palavra gadol, grande. É a mesma palavra. A missão de Jonas era pregar na grande cidade. Ele fugiu, Deus envia uma grande tempestade. Irmãos, existem tantas aplicações nesse sentido, porque veja, quando nós recusamos a missão, a tempestade sempre será proporcional à missão que Deus nos envia. Já parou para pensar que todo ato de desobediência tem uma tempestade vinculado a ele? Todo ato, irmãos, de desobedecer, todo ato de fugir da presença de Deus, de negligenciar a missão de Deus, ele é proporcional àquilo que nós estamos negligenciando também. Então, se Jonas fugiu da grande cidade, o resultado é que a tempestade não vai ser pequena, ela também vai ser proporcional à missão que foi negligenciada. E tempestade é coisa que nós entendemos muito bem, não é, irmãos? E qual é a grande resolução e a lição das tempestades? É que tempestades, por vezes, não são experiências individuais. Olha o que diz o versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. O problema da tempestade de Jonas é que ela não é uma tempestade individual. O ato de desobediência de Jonas colocou muitas outras pessoas também na rota daquela tempestade. Acho que isso é familiar, né? As nossas decisões em desobediência não acarretam apenas tempestades para nós, mas elas acarretam tempestades sempre coletivas. Aqui nós vemos a amplitude das crises comunitárias. Os marinheiros também estavam enfrentando a mesma tempestade. Por quê, irmãos? Porque isso revela para nós que tempestades também são experiências comunitárias. A diferença é que a tempestade leva os marinheiros a uma fé genuína no Deus verdadeiro, enquanto para Jonas a tempestade é sinônimo de sono. Não dá para entender isso, irmão. Sinceramente. O texto vai dizer que Jonas dormia profundamente. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Quando você está enfrentando tempestade na vida, você consegue dormir? É luta, irmão. É ou não é, Thaís? Tem que pagar amanhã o boleto. Aí, irmão, misericórdia. Não está vencendo a data do colégio dos meninos. Aí, pronto, o sono não vem. É tempestade por cima de tempestade. E quando você vê, já está quase de manhã cedo. E Jonas? Está dormindo. O que é estranho, porque aqui nós vamos ver, irmãos, que enquanto os marinheiros estão se inclinando para Deus, Jonas está alheio à vontade de Deus. E aqui se estabelece uma dura verdade. E pense bem comigo aqui, porque essa é a primeira ação no texto, mas a partir daqui é só declínio para Jonas, porque é aqui que se estabelece uma dura verdade. Que verdade, pastor? É que todos os pagãos, quem são os pagãos? São os ímpios, os que não conheciam a Deus. Todos os pagãos têm atitudes mais louváveis do que Jonas. Jonas só desobedece. Aí Walter falou para mim, pastor, já percebeu que no texto todo mundo obedece a Deus? O mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, o grande peixe obedece a Deus, o verme obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o marinheiro obedece, o capitão. Qual é o único que não obedece, irmãos? Jonas. Porque Jonas é a representação máxima de crentes que estão alheios às tempestades que caem. Deus vai dizer que eles, os marinheiros, olham para Jonas e falam, Jonas, não te deixa assustado o fato de que nós estamos perecendo. Eu vou até ler o texto para ser mais claro. O texto vai dizer, no versículo 5, que eles vão chegar para Jonas com medo e eles clamavam aos seus próprios deuses, tiravam as cargas e Jonas dormia. Mas olha o versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? E a pergunta é essa, irmãos, como nós vamos ficar dormindo sabendo que existem demandas e as pessoas aí fora estão esperando a manifestação dos filhos de Deus? Qual é o retrato, pastor Fábio, da igreja evangélica atual? É uma igreja internalizada,
que vive para si mesmo. Uma igreja eventista. Não tem a adventista? Aquela seita lá? Tem a igreja adventista, tem a eventista, que só vive de evento, para lotar a igreja e tirar dinheiro do povo. Não é estranho que o mundo lá fora peça socorro e a gente, vivenciando o nosso ativismo religioso aqui dentro, é o que o capitão está dizendo a Jonas: como assim? Você não serve a Deus? O seu Deus não é soberano, não é o Senhor sobre todas as coisas? Por que é que você não se importa com o nosso sofrimento? Não dá para dormir, irmão, sabendo que tem uma cidade mergulhada no pecado, em idolatria. E por vezes o que esse povo aí fora canta é um grito de socorro, porque eles cantam que estão tudo bem, que na vida mundana e profana eles são maravilha. Não está, irmãos. Na verdade, eles estão gritando por socorro, mas nós, como Jonas, por vezes estamos dormindo. Agora, por favor, escute o que eu vou te falar. O capitão diz: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Irmãos, escute isso aqui. O capitão encontra o profeta adormecido e diz: levante e clame. A expressão hebraica é konlech. Isso significa que essas palavras são as mesmas palavras que Deus usou para chamar Jonas para ir a Nínive. Walter. Deus falou para Jonas, konlech, ou seja, levante e pregue. Aí ele foge da missão de Deus. Resultado, no barco o marinheiro volta com as mesmas palavras: konlech, levanta e clame. Pastor, o que é que isso significa? É que enquanto Jonas esfrega os olhos, um marinheiro gentil tem as palavras de Deus em seus lábios. O que Jonas queria? Não pregar para os gentios. Aí um gentil falar para ele: levante e clame. O que Jonas colocou no coração? Não vou falar para esse povo mal. O que ele vai ouvir do marinheiro? As mesmas palavras que Deus havia falado para ele lá no dia da sua missão. Que contraste, irmãos. Porque Deus chamou o profeta para direcionar os pagãos. Agora são os pagãos que estão direcionando Jonas. Sabe quem é Jonas, irmãos? Jonas é aquele que nós podemos dizer que é o apesar dos pesares. Por quê? Porque Deus não vai alterar a sua missão. Deu para perceber aqui que Jonas não tinha o tal do livre-arbítrio. É ou não é? Porque Jonas, você vai fazer do mesmo jeito. A missão vai acontecer do mesmo. Não importa a sua opção, a sua opinião. Isso é graça de Deus, irmãos. Que é por nós, através de nós, mas sobretudo apesar de nós. Porque se fosse por Jonas, aquele povo morria. Deus fala: não, Jonas, não é por você não. Os critérios não são seus. Konlech, levanta e clame. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável e tal. É engraçada essa história. Deixa vai dizer que os marinheiros que outrora estavam aterrorizados, agora eles estão compreendendo as tempestades. Não é interessante isso? Eles apareceram no versículo anterior com medo da tempestade. E agora eles falam assim: não, peraí, é algo espiritual, vamos tirar sorte para ver o que está acontecendo aqui. Irmãos, que atitude é essa? Por quê? Na tempestade, eles compreendem que a tempestade não é um mal em si mesmo, tem uma causa. E irmãos, a gente peca quando nós não compreendemos as tempestades. Não estou falando em entender, porque, Igor, veja só, nem sempre nós vamos entender as tempestades e as circunstâncias da vida, é verdade. Mas compreender, nós devemos compreender. E o que é compreender? Compreender é saber que a tempestade não é um mal em si mesmo. Existe uma pedagogia divina em nos ensinar algo a partir daquilo ali. E Jonas não compreende, os marinheiros compreendem. Aí o texto vai dizer que eles tiram a sorte, não sei o que é isso aqui, não me pergunte. A sorte cai sobre Jonas. E eles perguntam para Jonas: cara, o que você fez? Sabe quando tudo se volta contra você? E não tem mais o que fazer? Aí cara, fala pra gente aí. Que B.O. que você arrumou aqui para nós, para essa tempestade vir sobre a gente? Aí eles vão perguntar assim: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Ele responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Como é que alguém responde isso e foge da presença de Deus, irmão? É ou não é, meu pai?
Como é que Jonas diz assim, não, eu sou hebreu, eu conheço Deus que fez céus e terra, bispo, mas eu vou me esconder, porque eu sei que lá no fim do mundo Deus não me acha. Acha, Jonas. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, Jonas. É por isso que eu amo, irmãos, as antigas doutrinas da graça. Porque não adianta relutar contra Deus, ele é soberano sobre todas as ações. Aí o texto vai nos informar que Jonas confessa. Aí olha a informação do versículo 10, a partir do versículo 10. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que é que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Eles vão compreender que Jonas era a causa da tempestade e que também era a chave para que ela se acalmasse. Eles vão perguntar para Jonas assim: Jonas, e aí, o que é que tem que fazer com você, cara? Para a gente resolver isso aqui. Aí olha que Jonas vai responder. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Irmãos, é essa informação de Jonas que me chama a atenção. Ele está viajando na maionese o tempo todo, questões pessoais e tal, mas aqui ele finalmente começa a cair em si. E quando é que ele cai em si? Quando a bordo do navio ele enxerga os estrangeiros como pessoas. E talvez nos falte isso enquanto evangélicos. Nós por vezes costumamos, meu irmão, nos divinizar na nossa religiosidade e passamos a não enxergar mais as pessoas como pessoas. Era esse o problema de Jonas, é que Jonas era o hebreu. Jonas era o santarrão, que não se misturava com o povo ímpio. Mas aqui, na beira da morte, ele vai perceber que gentil também é pessoa. Pagão também é gente. E mais uma vez, nós vemos a soberania de Deus em ação. Porque veja, irmãos, Jonas queria levar a salvação a Nínive, ou ele não queria levar a salvação a Nínive. Agora, ele vai ter que levar a salvação para os marinheiros. Você entendeu como Deus é soberano? Aqui Jonas vai entender, peraí, eu não posso levar a salvação para esse povo de Nínive, que eles são tudo atribulados. Eu nem falo com eles. Aí Deus, não vai não? Aqui ele vai dizer agora, se vocês me jogarem ao mar, vocês se salvam. Então olha que pedagogia de Deus. Já que você não quer pregar a salvação para um povo, pelo menos para esses aqui, Jonas entende, eu vou ter que morrer. Eu vou falar o que é, vou pregar e vou ter que morrer. E aqui, irmãos, eu queria que você entendesse isso. Queira ou não, ou quer queira, quer não, Jonas vai perceber que Deus é soberano. Amém, igrejinha? Deus é soberano. Escute, eu queria já caminhar para o fim da nossa reflexão, chegando a um ponto muito importante. É que toda a mensagem do Antigo Testamento, ou todo o texto do Antigo Testamento, ele deve ser lido a partir do Novo. E o Novo Testamento, ele trabalha exatamente nos Evangelhos uma pedagogia muito bem estabelecida acerca do profeta Jonas. Porque o próprio Jesus deu testemunho de Jonas falando sobre o sinal do profeta Jonas, como você encontra em Mateus 12, versículo 38 a 42. E teologicamente não se sabe ao certo qual seria de fato esse sinal, mas nós podemos tirar pelo menos 3 conclusões a respeito do sinal de Jonas. O primeiro, assim como Jonas, Jesus veio pregar uma mensagem de arrependimento. Segundo, a mensagem de Jonas e a mensagem de Jesus estende misericórdia aos gentios, a você e a mim. E terceiro, olha que tremendo, assim como Jonas foi sacrificado para salvar os marinheiros, Jesus também morreria para nos salvar. Esse é o grande sinal de Jonas. É que Jonas não aponta para ele mesmo. Ele aponta para aquele que é maior que Jonas. Como o próprio Jesus disse aos fariseus, aqui está aquele que é maior do que Jonas. T.D. Alexander disse que assim como Jonas foi lançado ao mar para salvar os marinheiros da ira de Deus, Jesus seria lançado à morte para suportar todo o castigo que os nossos pecados merecem. A diferença é que ele é maior que Jonas, pois Jonas não pode fazer o que Jesus fez.
ele venceu a morte, ressuscitou e está governando sobre todas as coisas. Ele é maior que Jonas. A ele seja a honra, a glória, hoje e para sempre. O versículo 16 diz assim: ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Interessante, irmãos, quando o mar se torna calmo, eles são tomados por um temor maior do que o temor que eles tinham antes. Porque o temor que eles tinham antes era medo, agora é o temor que nos leva à consciência de quem Deus é. Um certo teólogo disse que o temor é o medo que afasta os outros medos. É aquela percepção de levar Deus totalmente a sério. E veja, quando o mar se acalma, eles fazem votos. Esses caras eram crentes demais, irmão, pelo amor de Deus. Por quê? Porque geralmente, Mai, nós fazemos voto quando? Antes da tempestade, ou durante a tempestade, né? Não, a tempestade está caindo, Senhor, eu prometo. É ou não é? Se essa tempestade passar, ó, o dízimo vai ser mais esse mês. Vou subir a colina do Santo Antônio, né? Vou fazer isso e aquilo. Eles não. Quando o mar se acalmou, estava tudo em paz, não tinha por que fazer nada. Eles falam assim: vamos fazer voto ao nosso Deus, porque foi Ele que nos livrou. Senso e percepção de que ou de quem Deus é, e não apenas o que Ele faz. Versículo 17 para a gente encerrar. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Veja, irmãos, o primeiro capítulo ele se encerra com essa expressão, mais uma vez indicando a soberania de Deus. O texto todo indica que Deus é soberano, irmão. No versículo 1, a palavra do Senhor vem a Jonas. No versículo 2, Deus diz: levanta e vai. No versículo 3, Jonas se levanta e foge. No 4, o Senhor manda uma grande tempestade. E agora, ele manda um grande peixe. Pastor, era baleia? Não sei. Era um tubarão, um megalodonto? Não sei, eu sei que a expressão hebraica para grande peixe é dagadol. Grande peixe. Sei que era grande e que era um peixe, ó. Que revelação maravilhosa. É o que o texto diz aqui, né, irmão? Agora veja, o texto vai descrever Jonas, como eu falei para você, em um movimento decrescente. Ele desce até Jope, desce até o navio, desce até as profundezas do navio e agora por fim ele desce ainda mais longe, as profundezas do ventre do peixe, no profundo oceano. Jonas só poderia ascender novamente se ele fosse levado ao fim dele mesmo. Aí veja, irmãos, o caminho para cima, ele sempre começa para baixo. E assim se conclui o primeiro capítulo, com informação vaga, que Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Com Jonas ali dentro do ventre do peixe. Aí o povo se levanta: como é que Jonas ficou ali? O que é que Jonas fez durante esses 3 dias? Porque isso e aquilo, irmãos. Como é que ele comeu? Irmãos, na verdade, nós não podemos ficar obcecados por aquilo que está acontecendo dentro do peixe, mas dentro de Jonas. Eu vou até repetir porque não é frase de efeito, não, é porque na verdade nós precisamos entender isso. A ideia do texto não é mostrar o que estava acontecendo dentro do peixe, mas acontecendo dentro de Jonas. Eu quero concluir com essa informação para você aqui essa noite. Todas as circunstâncias que a gente vive é para alterar alguma coisa dentro de nós. E eu vi aqui, enquanto eu pregava, alguns irmãos até chorando. E esse lugar aqui é permitido que você expresse as suas emoções, mas sobretudo, meu irmão, mude. Chorar é válido, faça isso. Eu sou chorão demais, por sinal. Mas, por favor, entenda que algo está sendo mudado aí dentro. E não é o peixe, não é a tempestade, é você, sou eu. O Senhor quer nos mudar, o Senhor quer nos moldar. Mas eu já sou profeta. Não importa, Ele quer te mudar por dentro hoje. Jonas ali dentro, ele vai estar sozinho
dentro do grande peixe, aprendendo a ferramenta pedagógica que Deus mais usa para nos ensinar. Sabe qual é? Sabe qual é, Emerson? Sabe qual é essa ferramenta que Deus usa, Robson, para nos ensinar? É o sofrimento. É ou não é? E eu fico vendo, pastor Fábio, crentes que passam por sofrimento e não entendem. Tipo assim, rapaz, pastor, Deus me confundiu com o Rambo. Não confunde não, é com você mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque ele prometeu que o sofrimento viria. Você que não leu as letrinhas miúdas do contrato, mas está lá. Eu tenho uma frase de Augusto Nicodemos que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que eles se lembrem de que o céu não é aqui. Amém, irmão? Então o sofrimento não é um fim em si mesmo. Não é que Deus é masoquista que ama ver você sofrer, mas é que essa é uma ferramenta que Deus usa para te lembrar que o céu não é aqui. E eu quero concluir com mais uma frase de um autor que o pastor Fábio gosta muito, C.S. Lewis. Ele fala o seguinte, olha que frase, ele era muito frasista, né? E essa me chamou muita atenção. O sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo à sua voz. E aqui eu fecho a Bíblia. Vou até repetir para você guardar essa informação. O sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo à sua voz. Ô irmão, por que eu estou acabando com o texto, a mensagem nessa parte do texto? Porque o que o Jonas vai passar é sofrimento. Domingo que vem, a gente vai ver aqui que ele clamou, Loli, do inferno. Ele disse, do inferno eu clamei. Para quê? Para entender que o sofrimento é um megafone que Deus usa para nos despertar enquanto há tempo. Eu sei que eu falo para pessoas aqui nesse auditório essa noite que estão passando por dias de sofrimento. E a nossa intenção aqui não é aliviar a sua consciência, falar que vai ficar tudo bem, que entregue uma oferta, que faça uma campanha, mas é te dizer, existem lições preciosas nisso tudo, e a principal é, você não é daqui. O nosso lar eterno, lá é onde nós teremos todas as dores findadas, não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dentes, e nós cantaremos um novo cântico para sempre de louvor e de adoração ao nosso Deus. Então, irmãos, o céu não é aqui. Vamos sofrendo juntos e glorificando a Deus juntos e fazendo a missão de Deus acontecer. Amém, igrejinha? Fique de pé, por favor. Eu estou sentindo que Deus está trabalhando nas nossas consciências essa noite. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu queria fazer algo hoje que foge um pouco do nosso costume aqui na igreja, que é o seguinte: nós costumamos reagir ao sermão. Isso é uma cultura das igrejas reformadas, reagir ao sermão. E geralmente nós fazemos orando, cantando e vivendo. E vamos fazer isso mesmo, orar, cantar e viver. Mas hoje, meu irmão, diante dessa palavra, eu queria que, se possível, você dobrasse os seus joelhos aqui, nessa noite, e clamasse ao Senhor, para que Ele te mude por dentro. O que Jonas precisava entender é que as tempestades, os grandes peixes e as circunstâncias que Deus envia, elas sempre vêm para nos mudar por dentro. Nós vamos cantar uma canção agora que diz que Ele é soberano, como disse Jonas, sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo. E se Ele é soberano, nós vamos nos humilhar na presença dEle aqui essa noite.